Olá, tudo bem? Gente, hoje nós vamos publicar o segundo vídeo do módulo Controle de Produção do curso online. O assunto é prazo, controle de prazo e todos esses processos que envolvem esses mecanismos que são necessários para que os trabalhos dos dentistas que estejam na tutela do laboratório sejam entregues conforme o combinado. Roda a vinheta e vamos para o conteúdo. Prazos de entrega. Primeiro assunto: contagem dos períodos para produção interna e entregas ao cliente. Temos que considerar que o laboratório não tem estrutura de pessoal para operacionalizar os trabalhos em prazos reduzidos sem que haja transtornos operacionais importantes. Outro fator é a imprevisibilidade. Mesmo com máquinas e sistemas digitais, os trabalhos podem sofrer algum tipo de intercorrência que contribuirão para que finalizações e entregas sejam feitas ao longo do dia em horários picados, e isso é um fator contribuinte do aumento do estresse fora do suportável. Portanto, é sensato que todos os prazos, tanto internos, que é o prazo dos trabalhos que aprontam na produção, quanto os externos, que são os prazos de entrega para o dentista, sejam limitados até o final do período do dia, até 18 horas. Não se encaixam 100% nesses casos procedimentos intermediários internos que têm tempos reduzidos para execução, como gesso, scanners, desenhos, delimitação de troquéis e etc. Outra situação que não deve ser acatada pelo laboratório é trabalhar com a agenda do dentista. Isso é a causa do aumento de desentendimentos e até de brigas nos laboratórios. Quando isso acontece, o entregador é obrigado a fazer inúmeras idas e vindas para atender esse tipo de demanda, e ainda o laboratório precisa arcar com as despesas que vêm a reboque, motoboy, combustíveis e outros. Prazos de entrega dos trabalhos para o dentista. Sem dúvida, os prazos de entrega são os maiores causadores de problemas em todos os laboratórios, por um simples detalhe: a maioria dos gestores e mesmo proprietários de laboratórios geralmente não levam em consideração que a produção de laboratórios são limitadas. Isso é válido para qualquer laboratório e de qualquer porte. Questiono: como é que o laboratório pode prometer um prazo de entrega definido para o cliente se a produção tem limites? Exemplo: está escrito na tabela de preços prazo de entrega 7 dias úteis, mas a capacidade do laboratório é produzir 10 unidades de um determinado produto por dia. Aí chega um lote de 50 unidades deste produto em um único dia, que é muito comum acontecer. Resultado: 10 unidades serão produzidas para entrega em 7 dias e o restante terá que aguardar mais 4 dias sequenciais à frente para que possam ser confeccionados. Isso vale para qualquer produto, resina, PPR, cerâmicas, etc.
Alguns laboratórios conseguem manter prazos fixos de entrega por pouco tempo, sacrificando colaboradores ou o próprio dono, trabalhando à noite e em finais de semana continuamente. Esse tipo de procedimento, manter prazo a qualquer custo, costuma ser muito caro para todos os envolvidos, desde o distanciamento de familiares até o comprometimento da saúde em níveis irreversíveis. Normalmente, esse tipo de procedimento, manter prazo a qualquer custo, não se sustenta por muito tempo. Portanto, o prazo pode até ter uma média presumida, mas não cravada e precisa. O correto é informar para o dentista, imediatamente ao trabalho adentrar no laboratório, o prazo que poderá ser praticado para cada caso. Este processo de informação de prazos com os dentistas pode ser melhor administrado se o laboratório optar por sistemas que informem para o cliente, em plataformas online, o status dos seus trabalhos no laboratório e imediatamente a programação de prazos. É um serviço de baixo custo, de grande utilidade e está disponível na maioria dos sistemas de controle operacional. Desta forma, o dentista pode ver o status de prazo de cada trabalho e de cada cliente seu que está sob a tutela do laboratório. Somente para concluir, não é possível que se determine com segurança um prazo padrão para a entrega de trabalhos em laboratórios de prótese comercial. É necessário que se siga uma planilha de contagem que limite a quantidade diária de trabalhos conforme a capacidade de produção do laboratório. Essa planilha pode ser digital, em qualquer plataforma ou impressa, tanto que a mesma seja utilizada e administrada com rigor. Na plataforma de documentos, temos um exemplo de planilha que pode ser adaptada a qualquer tipo de demanda. Está diagramada no Word, é só baixar, adaptá-la à sua necessidade e utilizar. Contagem dos prazos. A contagem dos prazos é uma parte do processo de produção em laboratórios que deve ser levado muito a sério. Estas contagens devem seguir vários critérios, levando em consideração diversos fatores. Primeiro ponto a considerar é o estoque de trabalho que o laboratório tem programado e até onde os prazos estão comprometidos. Este estoque de trabalho é a quantidade de trabalhos que está em poder do laboratório para que sejam executados em um determinado período. Exemplo, o laboratório tem a capacidade de produzir 10 unidades de algum produto por dia. Em um determinado momento, tem 100 unidades deste produto em produção. Consequentemente, este produto precisa de 10 dias médios de prazo a ser cumprido adiante. Neste caso, temos um estoque para 10 dias úteis. O trabalho que adentrar o laboratório a partir daí, para este produto, precisa respeitar esse limite do final da fila. Segundo ponto a considerar é o tempo de produção, ou seja, deve-se levar em conta todas as etapas a serem cumpridas para que o produto fique pronto. Portanto, algumas vezes o tempo para produzir vai ser determinante e em outras o estoque de trabalho é que vai prevalecer. Trabalhos maiores. É sensato que trabalhos maiores tenham prazos mais alongados para que os menores, trabalhos individuais, não fiquem em uma fila de espera tão grande. O cliente normalmente não acata prazos longos para trabalhos unitários e é mais complacente com prazos alongados para trabalhos maiores. Sempre que falarmos em um trabalho a ser contado, estamos nos referindo a um dente ou a uma unidade de algum produto. Pode ser uma PPR, uma aplicação de cerâmica, uma etapa de resina, etc.
A contagem de prazos corretos, levando em consideração os fatores citados anteriormente, servem para não permitir trabalhos em excesso em um único dia, assim como não deixar que a produção fique rarefeita porque os prazos foram programados longe demais. Trabalhos com urgência. Os ditos trabalhos de urgência são trabalhos não programados. Qualquer coisa que não é programada será um transtorno na produção de qualquer laboratório, mesmo que seja cobrado uma taxa extra que, no geral, estimula o cliente a fazer tudo urgente por serem taxinhas insignificantes. Não haveria problema que as urgências fossem feitas e cobradas qualquer valor a mais, se houvesse sempre mão de obra e equipamentos disponíveis para isso. Mas nunca tem. Sempre a carga de trabalho está no limite, exceto em casos isolados. Portanto, as ditas urgências desprogramadas não são aconselhadas para um laboratório comercial. Um técnico individual unitário, iniciando a carreira, até pode acatá-las por motivos óbvios. Começando na profissão, ainda tem pouco trabalho ou querendo fazer média com o cliente. Com o advento das fresadoras e scanners intraorais, já é possível que se confeccione alguns trabalhos com bem mais velocidade do que nos métodos convencionais. Mas, mesmo assim, existem entraves operacionais e organizacionais na produção que não permitem que esses benefícios dos aparatos digitais sejam utilizados em sua plenitude. Por exemplo, a desorganização do setor digital ou a falta de colaboradores para que o funcionamento deste setor seja contemplado em sua totalidade. O que o laboratório pode fazer para substituir as tais urgências é criar produtos que ofereçam prazos menores programados, como provisórios e de silicatos de lítio em 24 ou 48 horas, ou no mesmo dia, mas para isso deve ser formada a estrutura organizacional e técnica para dar respaldo à escassez de tempo que acompanhará esses processos com velocidade não habitual. O serviço precisa ser bem cobrado, porque envolverá mais mão de obra disponível.